A dica hoje é para você que precisa ler textos em inglês e tá precisando driblar aquelas palavras, aqueles termos desconhecidos. Como que a gente pode ler melhor, entender melhor, sem ficar parando para cada palavrinha em inglês, uma coisa que vai demorar horas e ainda vai te deixar meio frustrado. Essa dica de hoje serve muito para você que precisa ler relatórios, ler e-mails, serve para quem precisa fazer provas em inglês, às vezes de compreensão. Sabe aquela prova do final do ano, vestibular, Enem, provas que vão deixar você entrar num mestrado, proficiência, você sempre vai ter muita leitura envolvida. Ler e traduzir, ler e responder perguntas sobre isso, compreensão. Então, realmente, essa dica ajuda muito e eu tenho outros vídeos aqui no canal falando sobre leitura. Eu vou deixar esses vídeos antigos linkados aqui na descrição para você complementar com a técnica de hoje, com outras ideias e outras coisas que podem te ajudar. Para a gente entender melhor como você pode ler, driblando esses termos desconhecidos, a gente tem que entender um mito da leitura em inglês. Na verdade, um mito da leitura geral. Se você lê muito, você vai entender do que eu tô falando. O mito é que você, para entender um texto, precisa entender todas as palavras desse texto. Então, muita gente acredita que para você entender 100% de um texto, você precisa entender 100% das palavras isoladamente. Isso é realmente falso. Isso não é verdade. Mesmo quando você está lendo em português, você que domina o idioma, você que é nativo do português, você vai ver que você nem sempre entende tudo 100%. Você não para ver palavra por palavra. Você vai sempre ligar o conhecimento da frase completa, a ideia geral. Até às vezes você tem que voltar num parágrafo, num texto muito técnico, numa coisa muito específica para entender de novo. Mas em inglês, o jeito que mais dá certo você ler bem e ler melhor, desenvolver a leitura, é realmente não se preocupar com a palavra por palavra. Então eu vou dar algumas dicas de como driblar essa vontade louca que a gente tem de entender aquela palavrinha no meio daquele parágrafo, no meio daquela frase imensa que você vai ter, que não vai te levar a nada, você só vai ficar mais frustrado e não vai entender o texto geral, que é o objetivo que você tem. Primeira dica que é importante é você entender no inglês, isso é mais fácil até do que no português, a ordem das frases. A ordem das palavras. Em inglês, todas as frases vão seguir uma ordem de palavras que a gente chama de word order. E ela é muito fácil de você entender, ela é muito simples de você conseguir visualizar na hora que você estiver lendo. Todas as frases em inglês seguem a ordem sujeito, verbo e complemento. Às vezes, no meio desses três elementos vão aparecer outras palavras. Um adjetivo para descrever esse complemento, um advérbio para descrever esse verbo. Então vão ter palavras de barulho, palavras que eu chamo de noise, né? Que são extras, que vão meio que te atrapalhar na hora de compreender. Mas se você conseguir ter muito claro que uma frase que você está lendo vai ser sempre sujeito, verbo e complemento, na hora que você identificar essas três coisas, quem está fazendo a ação? Quem é o sujeito? Qual é a ação? Qual é o verbo? E esse verbo está ligado a quê? Então imagina que uma frase que você tem é He wakes up early every morning. He wakes up early every morning. Ah, teacher, eu não sei o que é early e eu não sei por que tem esse up aí. Mas eu sei que o wake tem alguma coisa a ver com acordar. Eu sei que he é ele. Eu posso olhar para cima no outro parágrafo para ver de quem que está se referindo esse he. Você vê que você já consegue? Ah, ele acorda toda manhã. Beleza. Você tendo essa ideia geral, o early você não precisa se preocupar tanto, ele é um advérbio, ele é extra. O up, você não precisa se preocupar tanto, porque preposições são palavrinhas que não dão tanto conteúdo, né, tanto significado para as frases, e você consegue simplificar o jeito de ler. De tanto você ficar pensando sujeito, verbo, complemento, sujeito, verbo, complemento, conforme você for lendo, você vai criando esse flow, criando esse fluxo de pensamento para entender melhor as frases. Segunda dica, já voltando para essa frase do he wakes up early, tenta identificar palavras que são extras, que são esses advérbios, são esses adjetivos. Eu não tô falando, pelo amor
amor de Deus, pessoas da linguística, eu não estou falando que essas palavras não são importantes, mas são palavras que às vezes você fica fixado, você fica noiado com aquela palavra ali e ela nem sempre tá dando tanto valor, tanto objetivo para aquele parágrafo. Você vai conseguir entender a ideia geral sem fixar tanto nele. Ah, mas teacher, em um parágrafo tem uma palavra que eu não consegui entender e tá estragando tudo. Bom, uma palavra você vai no dicionário e procura, não tem problema, uma palavra. Agora, você ficar parando para todos os barulhos, agora você ficar parando para todas as palavras extras, para todas essas palavras que não vão dar tanto significado, pode te frustrar e você pode demorar 3 horas para ler um parágrafo. Então, tenta ignorar isso e focar realmente nesses principais elementos da frase. E por último, uma coisa que é bem difícil, principalmente para nós adultos, quando estamos aprendendo uma coisa nova, que a gente fica mais inseguro, tem uma técnica do guesswork. Guesswork, que é tipo adivinhação ou pressentimento, uma coisa que você vai ter que usar muito na hora de ler. Sabe aquela ideia do chute? Aquela ideia do putz? Vamos tentar para ver se encaixa? Isso a gente tem que fazer muito na hora de ler. Você vai lucrar muito mais chutando, adivinhando palavras pelo contexto, do que você duvidar de você mesmo e falar, não, acho que não é isso. Parece com português, mas deve ser um falso cognato. Deve ser uma palavra que parece, mas não é. Não, eu vou procurar no dicionário, não, eu vou traduzir. Quando você duvida muito do que você está tentando entender, isso pode te prejudicar bastante. Vai no chute, fala, não, eu acho que é isso, tá com cara de ser isso daqui. 90% das vezes vai ser isso. E se não for, você vai ao longo do tempo perceber que não é. Você vai terminar o texto e falar, peraí, eu chutei, mas essa palavra acho que não é bem isso, deixa eu procurar. Então você vai muito mais confiante quando você usa essa técnica de adivinhação. Pelo contexto, pelo que foi falado antes, pela uma palavra que parece com o português e normalmente é. Você sabia que tem muito mais palavras parecidas do que falsas amigas, do que falsos cognatos em inglês, junto com o português? Então você vai começando a chegar em uma vibe, em um ritmo de leitura que vai te ajudar muito mais, você vai conseguir fluir, entender a ideia geral do texto. Essas dicas são muito úteis para você já começar a colocar em prática, já vai atrás de um texto na internet, textos de trabalho, de estudo, e me conta nos comentários o que você achou sobre essa técnica, se está funcionando, e vamos ler mais para melhorar ainda mais o seu inglês. Espero que tenha sido útil, and bye! Expression of the day. E a expression of the day do vídeo de hoje é hang in there. Hang in there. Se segura, aguenta. Esse hang in there é o famoso aguenta aí. Segura as pontas, vai dar tudo certo. Então é uma situação às vezes não tão boa, você tá tendo que lidar com algum tipo de frustração, às vezes até para ler um texto, né? Você viu que o vídeo de hoje já te ajudou com isso. E a pessoa, para te dar aquela motivação, para te dar aquela força, fala, meu, segura aí, vai dar tudo certo. Hang in there, everything is going to be alright. I know it. Então, para dar aquela motivação, para dar aquela ideia de força mesmo, para segurar as pontas, você pode usar esse expression of the day. Espero que tenha sido útil, and bye!